Muitos acreditam que os segredos para a felicidade são baixas expectativas e memória fraca. Pelo menos é isso que o PT parece esperar de seus eleitores no primeiro ano de mandato. Para quem estava esperando a picanha, vai ter que esperar um pouquinho, porque a equipe de Lula já prevê que algumas promessas não serão cumpridas em 2023 e prepara profissionalmente uma campanha para convencer o povo de que Jair Bolsonaro deixou, adivinhem o quê? Adivinhem o quê? Uma herança maldita. Olha que novidade. O que seria exatamente essa herança supostamente prejudicial ao início do governo Lula? César, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez com o Fernando Henrique. E ele foi ingrato pra caramba com o Fernando Henrique. Foi. Não me parece, Pavinato, porque o FHC o apoiou, efetivamente. Exato. Então, você viu como das ele não duas, tem uma, culhão. ou o FHC... Ah, bom, quem está dizendo é você. Sim. Ok. Bom, me parece que efetivamente o FHC o apoiou. Se a coisa fosse nesses termos que você está colocando, esse apoio não teria se materializado. É só pegar todos os jornais da época. Tudo era herança maldita do FHC. Sim, isso envolve a disputa política. Eu não seria ingênuo ou cínico com vocês aqui de negar que tem uma carga de política sendo jogada aí e que todo governo que assume tenta, de alguma forma, imputar esse tipo de coisa ao governo anterior. O fato é que nessa ocasião, Tomé falava de estourar teto de gastos, o governo Bolsonaro estourou o teto de gastos em 100 bi. Isso é contabilidade básica. Mas salvou e ele estourou, vou chegar lá, ele estourou em 19 bi, isso não tem a ver com a Covid, para fazer políticas eleitoreiras com caminhoneiros, com taxistas e para aumentar uma agenda social 3 meses antes da eleição, Tomé. Isso não é narrativa, isso são dados Você sabe pontuais. que o Banco Mundial soltou ontem que o Brasil chegou na mínima história de miséria por conta do Auxílio Brasil. Mas eles não comentam. Bom, não, mas espera um pouco, deixa eu só terminar o raciocínio, Pavi. Olha só. Tem essa questão do teto de gastos, mas a pauta gente tá fica... extensa, tá? Vamos tentar ser enxuto. Tá, por favor, tem muita um minutinho hoje. e eu já paro. Claro. Veja, a gente colocou aqui duas questões fundamentais, que a discussão é econômica. Eu concordo com o Fernando quando ele diz isso, mas ela não é só econômica. Ela é política, ela é social. Tem uma série de coisas na agenda governamental que precisam estar contempladas que, via de regra, a direita esquece. Eu concordo com a Biducci quando ele diz que, nos últimos anos, a gente gastou muito tempo com as pautas morais. Mas, fundamentalmente, essas pautas morais foram avançadas porque o governo de extrema-direita se sentia compelido a assim fazer, no sentido de angariar capital político. Não. Então, sim, senhor. Não, veja, eu não quero ficar me repetindo porque depois você fala, você não fala outra coisa. Mas quem veio a público capitalizar contra negros, gays e mulheres foi o Bolsonaro. O primeiro presidente da história que diz que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção foi o Bolsonaro. Tá vendo? Você não gosta. Porque você sabe que é algo irrefutável, Tomé. Não é isso, César. O presidente fez uma brincadeira extremamente indelicada. Não é brincadeira. Mas ele não fez nada. Olha, César, pera um pouquinho. O cara, vamos lá. César, o cara dizer que ele prefere o filho dele gay morto é brincadeira, Pavinato. César, vamos lá. Eu tenho um pouco mais. Eu tenho um pouco mais de proximidade com a direita e todo mundo sabe que o presidente Jair Bolsonaro ama a filha dele. É o amor da vida dele. Ele é louco por ela. Trata com carinho, trata com a esposa com amor. O meu ponto é o seguinte, é que foram criadas narrativas e distorções que levaram a gente a essas discussões todas. Você falou aqui das pautas, né, são as pautas de família, as pautas que a gente tanto discutiu. Como não discutir isso quando a direita, eu digo isso com propriedade que eu sou de direita, nós respeitamos muito as minorias. Cada pessoa tem o seu direito à livre expressão. O cara usou a roupa pra deixa eu falar. Minha vez, não, eu quero acabar o lugar de fala. Só o Tomé vai falar. Não, eu quero só um segundo. Eu quero só terminar. Meu lugar de fala de gay aqui nessa 30 segundos, 30 segundos. Eu vou invocar meu lugar de fala e já dou seus 30 segundos. Meu lugar de fala de gay aqui também. Tiago Borghetti, eu quero as falas, claro. É sempre abjeto você dizer algo, prefiro um filho morto a um filho gay. Mas isso reflete a cabeça de um senhor da idade dele, de um senhor simples, a cabeça do meu pai. Eu já ouvi isso. Você está passando... Eu vou te dizer o seguinte, isso é homofóbico. Eu vou repetir aqui. Não, eu vou repetir aqui. Eu pedi pra falar agora. Ele também é, mas deixa eu te falar agora. Eu critiquei ele todas as vezes que eu falei isso. Ok. Pedi até que ele fosse
processado por homofobia por essas falas. Estou falando sério aqui. Mas no governo dele, a homofobia não aumentou. Nada. As taxas de crime, de homicídio caíram. Diminuíram. A reta da escalada de crimes homofóbicos é a mesma desde 2003. Não mudou nada. Não mudou nada. E os programas voltados à população LGBTQIAP+, foram mantidos. O programa de PrEP e pós-expositório também, os remédios estão vencendo. Os remédios do SUS estão vencendo nas dispensas do Ministério da Saúde porque as pessoas não vão buscar. Então, assim, ele teve essas falas desgraçadas, são desgraçados, não vão deixar de ser desgraçados por conta disso, mas ele não fez nada contra esse público. Era isso, desculpa. Mas veja bem. O Tomé quer 30 segundos. Só 30 segundos vai para aí. O que me incomoda muito nessa discussão toda é que nós temos a obrigação de respeitar as minorias. Eu digo isso com propriedade, nós temos a obrigação de respeitar as minorias. Agora, se eu quiser criar meu filho de maneira conservadora, eu não posso? Eu não tenho esse direito? Um professor tem que entrar dentro da sala de aula e levar ele para uma linguagem neutra? Não. É claro. Evidentemente não. Mas é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Isso é a falácia da ultradireita, cara. Não, vocês querem que a gente tenha a maneira de viver que a esquerda acha a maneira ideal. Eu quero criar meu filho de maneira conservadora. Eu quero respeitar o meu filho se meu filho tiver qualquer direcionamento que seja a vontade própria dele. É isso, gente. Meu querido Tomé, você está muito nervoso hoje. Calma, Tomé. Então, veja, a primeira coisa, eu acho que o Bolsonaro falou algumas coisas muito inadequadas. Mas não foi só ele. Estou vendo aqui, Lula diz que homem não pode virar mulher e turma LGBTQIA+, entra em parafuso. A frase foi a seguinte: essas coisas, Lula falando, essas coisas absurdas que eles inventam todo dia e não tem critério. Eles são capazes de dizer, olha que absurdo, que você nasceu mulher e depois virou homem. Uma fala conservadora do presidente Lula. Eu não acho que foi uma... Não acho que foi uma frase... Quando é o Bolsonaro... Não, ninguém disse isso. Quando é o Bolsonaro... Ninguém destruiu ele. Quando é o Bolsonaro, queridos, quando é o Bolsonaro, é um homofóbico, um criminoso, que faz discriminação... Quando é o Lula, foi um escorregão, fingindo ser corrigido. Eu não me articulo dessa forma. Em primeiro lugar, não estou dizendo você. Tá bom. Estou dizendo que normalmente é o que se coloca. Não, óbvio, você não passa pano. É o primeiro ponto. Eu acho também, inclusive, que o Bolsonaro, ele foi evoluindo muito do tempo que ele era deputado e falou muita bobagem. Mas muita, não é pouca bobagem. Inclusive, flertando com a ditadura. E o Bolsonaro foi, a meu ver, amadurecendo, se conscientizando do que significa ser o condutor de uma nação. Ele passou 4 anos sendo xingado e conduzindo a economia. E todo mundo está aqui. Não, e conduzindo a economia, sim, César, a economia é fundamental. Sem economia, não há políticas de redistribuição de renda. Concordo. Não tem Bolsa Família, não tem Minha Casa Minha Vida, ou Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, Minha Casa, Pátria Amada, que seja qualquer nome cosmético que se dê. A economia é a base para o desenvolvimento social e para o progresso. E você não consegue prover um país com uma economia saudável com pautas populistas e pautas demagógicas. Sim, houve uma crítica que se faz pelo presidente Bolsonaro ter furado o teto, mas havia necessidade urgente. As pessoas estavam passando fome, tinha que ser feito e o próprio PT não criticou isso. Que houvesse uma política assistencialista naquele momento em que a população precisava aumentar o valor. Eu estava falando de política eleitoreira, não a que foi conduzida durante a crise pandêmica, porque essa é a mas eu pergunto a você agora furar o teto de gastos. Conduzir políticas eleitoreiras. Vamos lá. A palavra está comigo. Vamos lá. Eu concedo a parte ao César. Não tem como conceder. Mas o Tomé tirou minha palavra. Filho. Eu quero dizer o seguinte. Você fala, Capê, aqui a criança chora e a mãe não escuta. Não, o que eu queria só completar minha frase, então, são 10 segundos, nem 30. O César diz que furou o teto para a política eleitoreira. Propomos, então, que não houvesse distribuição de auxílio emergencial por proximidade das eleições? Não, deixa morrer de fome. A economia a gente vê depois. É isso. Não, esse cinismo. Acabou 10 segundos. Isso tem que ser feito durante todo o governo. Só 3 meses ok. Felipe, doutor Felipe, e aí? Acabou a picanha? Não vai ter picanha mais? A herança maldita estragou a carne. A herança maldita é um problema. Como que a gente vai lidar? Ela é maldita, óbvio. O grande problema
que a gente tem que saber lidar nesse momento é que o seguinte, o governo que vai entrar, ele está assumindo dívidas, ele vai ter que, na transição, fazer esse levantamento desse orçamento, enfim, do que tem previsto, do que vai entrar, das crises, das condições internacionais, para ver como que ele pode resolver essa chamada herança maldita, que estima-se o quê? 400 bilhões, falaram o valor? Mas também é aquela pode coisa. Ser, enfim. Com base em quê? Mas o cidadão comum, ele quer bater o cartão dele às 8 da manhã, bater às 5 da tarde, para casa tomar uma cerveja e descansar. Ele não está preocupado com minoria, ele não está preocupado com a discussão de grupos, enfim, questão de ideologia de gênero ou não. Ele quer conseguir ir para casa sem ser assaltado, ter a cervejinha dele, assistir a televisão. Trabalhar e ter essa tranquilidade. Se a gente for comparar essa questão das frases que cada um deles disse, o que a gente pode ver? O único problema que tem o presidente Bolsonaro é que ele nunca se desculpou. Ele nunca falou assim, me arrependi. Exatamente. E o Lula fez isso quando? Fez. Quando? Tá. Várias vezes. Diga onde. Várias vezes é a vaneção de Paraná. O Lula se desculpou, ele se desculpou, gente. Isso é notório, é público notório. Ele também pediu desculpa no debate. Vocês estão comparando. O Bolsonaro. Mas só no debate. Gente, vocês estão comparando. Mas só no debate. Na campanha política ele falou assim, me perdoem pelo que eu falei, me perdoem que eu falei, agora, mas não votem por causa disso. Deixa eu só acrescentar algo aqui que Pavinato diz, posso? Quando você diz que o número de assassinatos de gays não aumentou, isso não é verdade. Você tem um dossiê mortes e violências. Que dossiê? Quem fez isso? Alexandre Bogas, tem o nome dele aqui. Não, Alexandre Bogas, não tem um dado. Veja, não tem um dado na Secretaria de Segurança Pública. Eles não respondem, César, não tem um dado na Secretaria de Segurança. Veja, então isso eu posso inventar. O problema aqui da mesma maneira que que vocês criticam. A extrema-direita se articula dessa forma. Não é. Deixa eu só concluir. Da mesma maneira que você fala que uma auditoria que o TSE não deu, a informação é falsa, uma auditoria que a Secretaria de Segurança Pública é falsa. Enquanto o presidente da República não, para mim vale tudo. Não tem ressonância junto à população. Ou seja, tudo o que é dito... Esse dado não é verídico. Bom, então, esse dado não é verídico. O que você está questionando é um relatório que chama Dossiês Mortes e Violências, porque não vem que demonstram que houve na Secretaria de Segurança Pública 44% de aumento de 2020 para 2021. O fato aqui que eu quero defender contigo é o seguinte: as falas de um presidente da República, elas ganham ressonância junto à população e se transformam então a população é imbecil. Efetivas. A população é um bando de debilóides. As atitudes do presidente da República essa é uma premissa elementar das ciências sociais. Nós estamos recebendo um país arrumado, um país que hoje os ministérios estão todos redondinhos, mas um país que está apontando para cima, uma boa economia para acontecer. O Lula de novo está pegando um país arrumado, um país em ordem, um país onde não houve... Não é narrativa pronta, é fato. Veja o Brasil que nós estamos vivendo. Vocês vivem numa ilha de fantasia. Vocês fantasiam coisas, vocês não conseguem enxergar o que está na frente de vocês. Nós estamos entregando. É tanto fantasia, só para concluir que eu fico atropelado. Só para concluir. Vamos lá. Veja, é tanto fantasia e o Bolsonaro fez um governo tão maravilhoso que ele foi o único a não ser reeleito desde que tal mecanismo foi instituído na República. O mecanismo? Qual mecanismo? De reeleição. O mecanismo de informação. Então aí você veja que o povo não é tonto. Exatamente, o povo. Então se ele fala uma coisa, o povo não sai seguindo? Não, mas tem influência sobre a vida social. Todo mundo tem. Tem violência do lado. Não é Fernando Capês que efetivamente acredita que o cara diz que ele prefere o filho morto, o filho gay, isso não tem impacto na vida. São só as mesmas coisas. É só isso. Agora, o que tem impacto na vida é você ver 60 mil assassinatos por ano e caíram 40%. E caíram 40%. É isso que faz diferença. Senhores, agora são 14 horas e 29 minutos. Fernando Capês. Querer relacionar um aumento de criminalidade à fala, a palavras do presidente, é um absurdo. É tecnicamente equivocado. Ainda quando Lula estiver dizendo também não. Lula, ótimo. Bolsonaro... Deixe isso registrado, porque Lula, agora vai entrar o Lula, então, se o Lula nessa mesa, Carpês, vocês vão usar esse mesmo argumento contra o Lula. Se o Lula repetir que a mulher não pode nascer mulher e jamais pode fazer uma operação para virar homem... Mas óbvio que isso gera relacionar essa frase... Pautas atrasadas, num país que é 80%. Relacionar essa frase ao aumento de crimes contra a mulher, contra gays, é inadequado.
A criminalidade aumenta por falta de deficiência de investigação, deficiência do sistema processual, condições sociais, vamos entrar na aparato legislativo. Só uma segunda. Não tem homofobia é crime. É muita ingenuidade achar que uma frase dessa faz subir o... Tá todo mundo falando alto aqui, ó. O rádio. Homofobia é crime, racismo é crime, ok? Eu concordo com você. Agora, você pegar eu que sou conservador, sou um pai de família que vivo de uma maneira conservadora e ouvir o que nós ouvimos, que as pautas de família são pautas atrasadas, e você tentar colocar pra mim... O Lula! Ele falou! Aonde isso está gravado? Pelo amor de Deus, você não ouviu? Procura aí, vou achar aqui e vou colocar no ar. Você entende como agride? Você entende como agride? Ao contrário do que a direita faz, eu não defendo o Lula sobre qualquer coisa. Eu tenho críticas a fazer. Você entende como a gente se sente agredido? Você entende? É um país onde 80% das pessoas... Eu acho que cada um precisa ser respeitado nos valores que defende. Então é isso que acontece, mas você vê o respeito pelo lado de lá quando vão para a porta de uma igreja católica, pessoas nuas usando um símbolo cristão como objeto sexual? Não, vocês não comentam isso. Vocês não comentam. Não é apelativo, isso é a realidade que vocês não querem enxergar. Não, vamos ficar em Lula e Bolsonaro. Vamos ficar em Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Pronto. Bolsonaro falou essa frase horrorosa, abjeta, nos anos 90. Preferia ter um filho morto do que ter um filho gay. Isso aí. Nos anos 90. Não, ele falou pra Preta Gil não faz 4, 5 anos que o filho dele não namoraria mulher negra porque mas pera aí, agora nós vamos sair do gay. Nós vamos sair do gay por Vocês passam pano pra tudo. Não é passar pano. Nós estamos falando dos anos 90. Na década de 90, pronto. Na década de 90, o Lula também fez a brincadeira lá. Paulo, matador de viado. Década de 90. Deixa eu falar. Não, eu quero falar uma coisa da década de 90. A década de 90, tanto em defesa do Lula quanto do Bolsonaro, quanto de todo homem heterossexual do Brasil. Porque o Brasil é um país preconceituoso. Seguramente. Isso é fato. Na década de 90, o homossexualismo se transforma em homossexualidade em 1990. Ele deixa de ser doença e passa a ser uma característica da personalidade humana. Né? A psiquiatria banha o termo homossexualismo e se torna homossexualidade. Ok. É uma coisa recente. É uma coisa muito recente. Então você tem uma memória de vida, quem nasceu muito antes de 1990, da sexualidade como uma doença. Mas tudo bem, as pessoas têm que se atualizar, Mas tem um outro problema. Nos anos 90, a AIDS ainda era um problema. E até a metade da década de 1990, a AIDS era um câncer gay. É verdade. Lembra daquela capa desgraçada do Cazuza na Veja? É assim. Na maioria. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Isso é errado em tantos níveis. Eu quero falar com a minha. Eu quero falar. Não é errado. A minha mãe. Isso foi colocado, sim. A minha mãe. Não está discutindo se é certo ou errado. Deixa eu contar da minha mãe. Eu quero contar da minha mãe. Que mãe não tinha direito de perder o filho para AIDS? Era um problema muito sério. Sim. E esse preconceito de HIV, de AIDS e de homossexual, eu sei porque eu comecei cedo na militância. Em 2006, eu ajudei a fundar o primeiro diretório partidário nacional, político partidário nacional LGBT do país. Até o começo dos anos 2000, existia muito preconceito linkado à questão do HIV e da homossexualidade. É verdade. Hollywood fez um filme, Filadélfia, com Tom Hanks, sobre isso. É uma questão complicada. Existia preconceito é uma coisa, você legitimar que a AIDS era um câncer gay é outra. Isso é errado. Legitimado da imprensa da época. Dizendo que era certo. Então você está passando pano pro Bolsonaro. E pro Lula também. Qual é o raciocínio final? Qual é o raciocínio final? Eu estou explicando exatamente isso. A opinião pública era moldada nesse sentido. A opinião pública continua sendo moldada nesse sentido. Cabe a um líder legítimo. Posso falar. E isso se aplica tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Eu não posso falar que a mulher avançar valores que combatam esse tipo de coisa. Eu não posso falar que a mulher na Idade Média sofria violência marital.